Essa é a nossa segunda aula do Método de Estudo Bíblico OICA. Lembrando que nós estamos estudando a respeito da observação, que é o primeiro passo do método de estudo bíblico que eu apresentei a você na primeira aula. Lembra? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Esses 4 passos são os passos que você tem que dar diante de um texto bíblico. Lembra que eu fiz aquela analogia de que você, diante do texto bíblico, tem que se portar como um detetive? E o que o detetive faz na cena de um crime? A primeira coisa que ele faz é observar a cena do crime, colhendo provas, tomando nota, anotando, marcando, medindo, colhendo gotas de sangue, colhendo fios de cabelo. É isso que um detetive faz na cena do crime, ainda que ele não saiba de absolutamente nada do que signifique aquelas coisas. Então, nós devemos nos portar como detetives diante da cena de um crime. Mas nós não estamos num local físico observando objetos, nós não estamos observando pessoas mortas no chão, nós não estamos colhendo gotas de sangue, nós estamos observando um livro sagrado. E por essa razão é fundamental que aprendamos a ler melhor. Já aconteceu de você alguma vez ler uma grande porção das Sagradas Escrituras e de repente você fecha o livro, olha para trás, começa a lembrar de tudo aquilo que você leu e você percebe que você não entendeu absolutamente nada? Isso já aconteceu com você? Sabe, eu fui converto ao Senhor faltando um mês para completar 15 anos. E naquela ocasião, no meu aniversário, no mês seguinte, eu fiz uma festa de aniversário, como minha mãe sempre fazia, e naquela ocasião eu pedi para um casal de tios que me desse uma Bíblia de presente. Eu ia à igreja, todos os meus amigos na igreja, meus irmãos, os jovens da minha idade tinham uma Bíblia, eu não tinha uma Bíblia em casa, então o que eu fazia? Ficava no domingo folheando, lendo a Bíblia deles, porque eu não tinha uma Bíblia para ler durante a semana na minha casa. O único contato que eu tive com uma Bíblia até então, eu nunca tinha lido antes, o único contato que eu tinha era com uma Bíblia católica desse tamanho, uma Bíblia gigante que a minha mãe tinha aberto na sala, e eu simplesmente observava as imagens que tinha ali. Tinha cenas da crucificação de Jesus, eu achava aquilo fantástico, eu gostava muito de ver aquilo desde criancinha, mas eu nunca tinha lido nada, então eu não tinha uma Bíblia, e naquela minha mentalidade de criança eu achava que eu não podia ler a Bíblia católica, ainda estava em processo de aprendizado. Então eu não tinha uma Bíblia, então eu cheguei a esse casal de tios e disse: por favor, tio, me dê uma Bíblia, né? Eu quero uma Bíblia. Todos os anos eu ganhava presentes legais, né? Minigames, carrinho de controle remoto, soldado que se rastejava no chão, presentes caros e muito legais. Mas naquela ocasião eu pedi uma Bíblia sagrada que eu tenho até hoje e guardo com muito carinho. É uma Bíblia muito especial. Naquela época eu trabalhava num supermercado, era empacotador de supermercado e já tinha um ano já que eu estava trabalhando ali, já fazia um ano que eu estava trabalhando ali, tinha direito a férias. Então eu decidi tirar 30 dias de férias, eu ia vender as minhas férias, mas por ocasião da minha conversão, eu decidi tirar esses 30 dias de férias para estudar as Sagradas Escrituras. E eu ouvi falar naquela época que Paulo era um grande escritor da Bíblia e que ele escreveu vários livros, então eu imaginei que era alguém muito importante e que seus escritos certamente deveriam ser lidos. Então eu me propus, naqueles 30 dias de férias, estudar tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia escrito, começando por Atos na história da sua conversão, passando por todas as suas epístolas. E eu fiz isso. Então, todos os dias de manhã, tomava café e subia ao telhado para estudar as Sagradas Escrituras, para buscar um pouco ali de silêncio ali em cima do telhado. Então, todos os dias eu passava ali lendo e estudando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. E eu fiz isso todos os dias. E quando eu cheguei no 29º dia, eu subi, como todos os dias, no telhado e comecei a refletir, a tentar lembrar de tudo aquilo que eu havia aprendido a respeito do apóstolo Paulo, a respeito dos seus escritos, dos seus ensinamentos. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que eu não havia entendido absolutamente nada.
Eu não havia absorvido nada, eu não sabia contar nada da história de Paulo, eu não sabia mencionar sequer uma doutrina. E para piorar, quando eu ia na igreja no domingo, geralmente o pastor falava, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios tal. Eu tinha acabado de ler aquilo e a minha mente ficava assim, uau, mas eu li, mas eu não vi isso aí que ele está falando. Então, nesse 29º dia, em prantos, em desespero, eu comecei a chorar desesperadamente, como eu chorei poucas vezes em minha vida, de soluçar. Eu passei 2 horas ali naquele telhado, chorando, chorando e chorando, porque eu não conseguia entender o texto bíblico. Eu gastei 29 dias da minha vida e não consegui aprender nada, nada mesmo. Então, naquela minha simplicidade de adolescente, eu, depois de chorar por 2 horas seguidas, então eu olhei para os céus e disse: Senhor, eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor ainda, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. E o Senhor sabe que eu não consegui entender nada. O Senhor sabe que todos os dias eu subi aqui porque eu queria aprender a palavra do Senhor, mas eu não consigo entender. Por favor, me ajude a entender. Eu preciso entender o texto bíblico. E as férias se passaram e depois de um tempo Deus foi me ajudando a entender o texto bíblico. Talvez essa seja uma experiência que você já tenha vivido. Talvez você já tenha lido trechos, lido versos e de repente você fecha a sua Bíblia e fala: não entendi absolutamente nada. Talvez quando você lê um livro é assim. Você está na quarta, quinta página do livro que você começou a ler, de repente você fecha e guarda o livro, você não consegue lembrar de absolutamente nada do que você leu. Isso tem uma razão. Primeira razão é que provavelmente você não sabe ler. Eu não quero te ofender, tá? Esse era o meu problema. Mas o grande problema é que você talvez não saiba ler como eu não sabia ler naquela época. Mas o segundo problema que pode estar acontecendo com você, que pode acontecer com você, é que você não sabe o que procurar. Ou as duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Você não sabe ler e você não sabe o que procurar. Infelizmente, nossa sociedade ela sofreu grandes mudanças nas últimas décadas. Nós passamos de um povo de leitura, um povo de leitores, para um povo de espectadores. Antigamente, quando nós queríamos informações, nós extraímos as informações de onde? Lendo jornais. Quando nós queríamos aprender alguma coisa, nós comprávamos livros para aprender. As crianças, quando queriam se divertir com alguma historinha legal, com histórias de super-heróis, elas liam gibis. Hoje, tudo aquilo que nós precisamos, como é que nós fazemos? Nós encontramos isso na mídia. Então, nós transitamos de uma sociedade de leitores para uma sociedade de espectadores. E a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabem ler mais. E nós estamos diante de um texto bíblico. Deus, quando ele quis se comunicar com você, ele não mandou um vídeo no YouTube, ele não mandou um teatro, ele mandou um texto escrito. E se você quer aprender a interpretar esse texto escrito, você tem que aprender a ler. A sua observação parte logo de cara de uma leitura. Então, o primeiro passo, você precisa aprender a ler. Por essa razão, nós devemos aprender a ler melhor e mais rápido. Já aconteceu de você estar num grupo de estudo e você pede para que as pessoas desse grupo façam a leitura? Talvez você tenha participado de um grupo assim, em que o líder daquele grupo pede para que cada pessoa do grupo leia um versículo de um determinado capítulo. E a leitura começa assim, o primeiro fazendo aquela leitura magnífica, aquela voz de Cid Moreira, respeitando toda a pontuação, aquela leitura simples, gostosa, fácil de entender, parece um narrador de histórias. E de repente você passa para o segundo. O segundo começa a gaguejar, já não respeita a pontuação nenhuma, já não consegue ler nada, ninguém consegue entender o que ele está lendo, nem ele mesmo consegue ler. Ele começa a trocar palavras do texto, começa a entender, ler uma palavra e falar outra, aquela coisa
coisa horrível, ninguém consegue entender nada. Aí, de repente você passa por terceiro leitor, que vai ler o terceiro versículo e ele já também não consegue ler direito. E para piorar, ele está usando uma versão para lá de ultrapassada, uma versão muito antiga. Ele não consegue ler e não consegue entender, não consegue pronunciar aquelas palavras difíceis que estão naquela Bíblia antiga que ele está usando. Aí de repente chega no quarto leitor, o quarto leitor, para piorar, ele está no texto errado. E aquela leitura que era para ser uma leitura dinâmica junto com o grupo acaba sendo uma leitura trágica, da qual ninguém consegue entender nada daquilo que foi lido. Como eu disse, nós transitamos de uma sociedade de leitores para uma sociedade de telespectadores. Infelizmente, hoje a maioria dos cristãos não possui mais o hábito da leitura. No passado, eu lembro que há uns 20 anos atrás, nos primórdios da minha conversão, nós éramos conhecidos como um povo do livro preto, o povo da Bíblia. Os crentes eram chamados de Bíblias ambulantes. Hoje, male dá para chamar um crente de versículo ambulante, né? Male ele sabe alguns versículos porque nós não estamos mais habituados à leitura. Nós não lemos mais. Tudo que nós procuramos, tudo que nós precisamos, nós procuramos na internet, nós procuramos vídeos no YouTube, nós procuramos de outras formas que não seja leitura. No passado, quando você queria aprender teologia, não tinha jeito, você tinha que fazer leituras, você tinha que ler livros. Hoje você busca um vidinho no YouTube, você encontra ótimos pregadores, não é ruim isso, isso é ótimo, é uma ótima ferramenta que tem que ser explorada e usada, mas muitas pessoas se acomodam nisso e acabam esquecendo que a Bíblia é um livro e você precisa ler esse livro. Você tem que ler e aprender a ler. Se a Bíblia é um livro e nós precisamos aprender a ler, então todo o esforço que nós fizermos para ler melhor e mais rápido vai nos ajudar. Se você está investigando, analisando um texto bíblico, colhendo informações e você é lento na sua leitura, você não consegue respeitar a pontuação, você não sabe ler, você troca palavras, certamente isso vai comprometer muito a sua observação. E a sua observação está interligada com a sua interpretação. Você vai interpretar aquilo que você vai colher como informação. Se você não colher muita informação ou colher dados equivocados, tenha certeza, no final você terá uma interpretação para lá de trágica, você não vai conseguir interpretar. Não basta apenas colher fatos, é preciso interpretar corretamente os fatos. Então, para que você interprete corretamente os fatos, você precisa colher informações ou dados corretos e precisos a respeito daquilo que você está investigando. Por isso, você precisa ler melhor e mais rápido. Se você tem a habilidade de ler rápido um trecho, olha quanto tempo você vai ganhar com isso. Agora, se você tiver que ler lento, 3, 4 vezes o mesmo texto, você vai perder muito tempo num trecho e você precisa aprender rápido para ler outros trechos, ler o contexto, isso tudo vai te ajudar. Como eu já disse, quando o Senhor me chamou, eu não sabia ler, eu tinha muitas dificuldades de ler, nunca tinha lido um livro sequer na minha vida. E naquela ocasião eu me reunia junto com mais 2 amigos, nós saímos à noite para evangelizar, mas antes disso nós fazíamos orações e nós líamos o texto bíblico. E a gente fazia a espécie de revezamento. Cada noite era um que trazia a leitura de um texto bíblico já pré-selecionado. E quando era a minha vez de fazer a leitura do texto bíblico, era uma leitura trágica. Eu não entendia nada daquilo que eu estava lendo. Era horrível. E depois, quando era a vez de um outro amigo que era um ótimo leitor, que respeitava toda a pontuação, quando ele lia o texto bíblico, ele nem precisava explicar, eu já conseguia entender. Talvez o seu maior problema não seja no fato de que a Bíblia é um livro difícil, um livro complicado. Talvez o seu maior problema seja o fato de que você não sabe ler. Esse era o meu problema e talvez esse seja o seu problema. Então vamos nessa segunda aula batalhar para melhorar a sua qualidade de leitura. E eu vou dar passos para isso. Então essa aula consiste basicamente em lhe ajudar a melhorar a sua leitura. Não tem jeito.
Vou repetir, a Bíblia é um livro, você precisa ler, você precisa aprender a ler, mesmo que você não goste de ler, você precisa aprender a gostar de ler. Leitura é um hábito, então vamos aprender a ler nessa aula que se segue. E eu vou dar dicas. E agora eu quero dar uma dica para você. Eu quero dar uma dica que o Dr. Hendricks ele nos dá nesse livro que eu estou usando como base, que eu vou apresentar no final da nossa aula. Ele nos dá uma dica de um livro que mudou a perspectiva com relação à leitura. Eu não li todo esse livro ainda, eu baixei ele em PDF, eu não tenho acesso a ele em formato físico. Assim que possível, quando estiver no Brasil, certamente vou adquirir, mas o pouco que eu li, eu colhi algumas dicas interessantes ali e eu tenho certeza que vai te ajudar, assim como tem me ajudado, assim como ajudou o Dr. Hendricks. Então eu quero indicar esse livro que está aparecendo para você aí na tela. É o livro Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente, né, do Mortimer J. Adler e Charles Van Doren, tá? É o livro que mudou a mente do Dr. William, então eu tenho certeza que vai também mudar a sua mente, tá? Então fica aí essa dica de livro para você. Se você puder adquirir, adquira e leia esse livro. Certamente vai te ajudar muito. A próxima dica que eu quero dar é que você precisa aprender a ler como da primeira vez. Infelizmente, a familiaridade com o texto bíblico em alguns casos produz desrespeito. Se você é do tipo de pessoa que está lendo um trecho das Sagradas Escrituras e de repente se depara com uma porção que você conhece, que você sabe de cor, que você já estudou, que você já deu aula sobre aquele trecho e de repente você fala assim, esse aqui eu já sei, e pula, saiba, você está em apuros, meu amigo. Por quê? Porque nós precisamos ir para o texto bíblico, fazer uma leitura como se fosse a primeira vez que estivéssemos lendo esse texto. Quando nós lemos qualquer livro, por exemplo, um livro de mecânica, livro de informática, é fato de que nós lemos uma, no máximo duas vezes, adquirimos todo o conhecimento que precisamos e guardamos aquele livro na estante. Por quê? Porque nós já absorvemos o todo que aquele livro tem a nos oferecer. Mas a Bíblia, ela é impressionante porque ela não está enquadrada nos mesmos padrões, nos mesmos moldes desses livros comuns. Você pode ler a Bíblia inúmeras e inúmeras vezes e você vai ver que o Senhor sempre vai falar com você de forma diferente através do mesmo texto bíblico. Eu sei que é difícil olharmos para João 3,16, por exemplo, que é o texto que 100% da cristandade, pelo menos acredito e espero que 100% da cristandade saiba esse verso de cor. É difícil para nós lermos João, de repente, capítulo 3. Quando chegamos aqui no versículo 16, automaticamente a gente nem lê, ó, Deus amou o mundo. A gente acaba até citando de cor e acaba desconectando todo aquele versículo do seu contexto. Mas se nós fizermos isso, se nós desligarmos a nossa mente, se nós desligarmos o nosso cérebro, certamente nós vamos perder o foco, nós vamos perder o contexto. Como eu disse, 100% da cristandade hoje conhece João 3,16 de cor, mas se você pesquisar, você vai ver que a maioria não sabe o contexto, não sabe para quem foi escrito, não sabe por que foi escrito, não sabe praticamente nada a respeito do contexto de João 3,16. Por quê? Porque as mentes dessas pessoas, quando decoram, acabam desligando automaticamente, acaba entrando no ponto morto e a pessoa simplesmente, quando se depara com esses trechos, a sua mente desliga e ela não consegue mais retomar. Isso é um grande perigo que pode acontecer. Mas nós temos que lutar para que essa familiaridade não produza esse desrespeito para o contexto bíblico. Tá? Nós devemos lutar. O que fazer então para melhorar isso? Eu sei que automaticamente, quando você se deparar com esses textos que você tem de cor em sua mente, não adianta, o seu cérebro vai desligar, você vai engatar um ponto morto e você vai desligar, e isso vai te atrapalhar no seu método de observação. O que fazer então? O que fazer para melhorar isso? O que fazer para que minha mente não entre em ponto morto? Uma dica muito simples que vai te ajudar. Leia versões diferentes daquela que você está habituado.
procure, se arrisque a ler em outras versões. Isso certamente vai chacoalhar o seu cérebro, porque vai sair daquele padrão que você está habituado. Vai fazer com que você tenha que pensar quando você lê, porque agora é uma tradução que foi feita de uma forma um pouquinho diferente, com palavras um pouco diferentes, e isso faz com que o seu cérebro tenha que trabalhar para que você entenda. Por esses dias eu comecei a ler uma Bíblia que eu comprei e eu quero falar um pouquinho sobre ela. Eu achei ela interessante, comprei quando estava preparando essas aulas aqui e eu comecei a ler. É essa Bíblia aqui chamada O Livro da Vida. Eu não sei se você conhece, mas ela é apresentada a nós em 3 livros, né? Temos aqui volume 1 de Gênesis a Esther, volume 2 de Jó a Malaquias, volume 3 de Mateus a Apocalipse, tá? Nós temos aqui a Bíblia, tá? Nós não temos uma Bíblia de estudo, nós não temos nada aqui diferente, é apenas uma Bíblia na versão NVT, nova versão transformadora, uma versão que saiu há uns anos atrás, uma versão muito boa, fácil, e ela lançou, essa editora aqui, ela lançou, a Sextante, ela lançou a Bíblia nesse formato. O que tem de diferente nesse formato aqui? Deixa eu mostrar para você o que tem de diferente e eu creio que vale a pena você comprar. Eu estava procurando uma Bíblia assim já há um bom tempo, eu não sabia que existia essa aqui e assim que eu soube, automaticamente eu comprei. Deixa eu mostrar para você o que ela tem de diferente. Bem, o que tem de diferente aqui nessa Bíblia? É uma Bíblia que não tem estudo, como eu disse, é uma Bíblia normal, comum. A diferença é que ela é formatada no formato de um livro comum, de um livro qualquer. Ou seja, a sua folha não é uma folha fina, é uma folha grossa, né? Se você pegar as Bíblias comuns que nós temos, elas usam aquelas folhinhas bem fininhas, exatamente por causa do volume, né? Então, aqui como você pode ver, são 3 livros, né? Você carregar uma Bíblia desse tamanho aí no domingo é complicado, né? Então, as Bíblias geralmente usam uma folha bem fininha, numa letra bem minúscula, para poder agrupar tudo aquilo num único livro, né? Então, aqui nós temos uma folha um pouquinho melhor, que são folhas que são utilizadas nas publicações de livros. E uma outra coisa que essa Bíblia tem, um outro detalhe, não sei se dá para você ver aqui, mas ela não é dividida no meio, né? Geralmente as Bíblias, elas têm aquela divisão aqui no meio, né? Um pouco de versículo para cá, um pouco de versículo para cá. Ela foi formatada no mesmo formato de um livro comum, né? Então ela segue uma sequência assim, e isso é muito interessante, eu gostei muito dessa parte aqui. E também, se você observar, você vai ver que não há versículos nem capítulos, tá? Isso é o que me chamou a atenção. Por isso eu quis comprar uma Bíblia desse tipo aqui, uma Bíblia que não tem capítulos e nem versículos. Por quê? Porque aquelas divisões ou subdivisões que nós temos no texto sagrado, capítulos e versículos, eu sei que eles foram dados para nos ajudar e nos ajuda muito, né? Encontrar um versículo, encontrar um trecho, ajuda muito. Mas nesse processo de estudo bíblico, em alguns casos, acaba prejudicando a nossa mente. Por quê? Porque aqueles números, aquelas divisões que são propostas, que não são inspirados, deixa bem claro isso, que são propostas a nós, acaba algumas vezes nos iludindo. Às vezes o parágrafo foi mal dividido, o título vem no local onde não deveria estar e isso acaba atrapalhando a gente nesse processo. Então é uma Bíblia que eu estou lendo agora, né? Uma Bíblia que eu escolhi e realmente esse processo de chacoalhar o cérebro tem sim acontecido. Então fica uma dica, existem outras Bíblias, outras versões que você pode adquirir também, que você pode comprar. O fato é, faça tudo aquilo que for possível para chacoalhar o seu cérebro, para sair do habitual, para que você não mais tenha talvez uma postura de desrespeito para com o texto bíblico. Isso aqui eu já sei, tá? Então, o que você puder fazer para ler melhor, né, para ler assim, você deverá fazer. E lembre-se, um dos grandes assassinos do estudo bíblico é a frase: este versículo eu já conheço. Lembre-se disso. Precisamos ter uma postura de respeito para com o texto sagrado, como se nunca tivéssemos lido antes, como se estivéssemos ali pela primeira vez lendo o texto bíblico. A próxima sugestão que eu quero te dar é que você deve ler a Bíblia como uma carta de amor. Você deve ler a Bíblia como uma carta de amor.
Bem, eu me casei aos 21 anos de idade e naquela ocasião havia já a intenção, havia o propósito no nosso coração de vir ao Japão, mas o consulado japonês no Brasil exigia que eu ficasse um ano casado para depois dar entrada no processo de visto. Por causa de eu não ser descendente. Eu não sei se você percebeu, mas eu não sou descendente, tá? Eu não sei se dá pra ver, né? Talvez pareça japonês aqui, mas eu não sou descendente e o consulado exigia esse um ano. Naquela ocasião, meu cunhado estava aqui no Japão e ele estava já com planos de retornar ao Brasil de vez, e por isso nós achamos prudente vir aqui exatamente no tempo em que ele estivesse aqui, porque chegar num lugar que você não conhece a cultura, não conhece o idioma, não conhece nada, seria um pouco difícil para nós a princípio. Então decidimos que a minha esposa viria 6 meses à frente, né, 6 meses antes de mim, para poder preparar todo o ambiente e pegar o irmão dela aqui ainda, para que quando eu chegasse as coisas estivessem já bem encaixadas. Então ela veio 6 meses na frente e eu fiquei 6 meses esperando no Brasil até completar um ano de casado. Bem, naquela ocasião, naquela época, a internet estava ainda engatinhando, nós não tínhamos o avanço tecnológico que temos hoje. Você conversa com as pessoas toda hora na webcam, com quem você quiser, a coisa não funcionava assim naquela época e nós nos correspondíamos através de cartas. Dava para mandar e-mail, mas nem todos tinham acesso ao computador, então nós nos relacionávamos através das cartas. E sabe o que eu fazia todas as vezes que chegava uma carta da Rose para mim? Você acha que eu pegava ela, uma carta da Rose, jogava no canto e falava, depois eu leio isso aqui? Ou você acha que eu abria, lia um parágrafo, eu falava, eu tenho coisa mais importante para fazer, deixa aqui, depois eu leio? Você acha que eu fazia assim? É claro que não. Todas as vezes que chegava uma carta dela, eu desesperadamente abria aquela carta e começava a ler e lia várias e várias vezes aquela carta. Eu era enfermeiro particular nessa época, então tinha muito tempo no trabalho. Eu levava as cartas e ficava lendo as cartas ali. Eu quase que podia citar de cor aquilo que estava escrito naquelas cartas. E eu levava todas, né? Eu tinha uma caixa de cartas que está guardado até hoje. E eu ficava lendo aquelas cartas inúmeras e inúmeras vezes e me emocionava como se fosse a primeira vez que estivesse lendo aquela carta. Por que eu tratava essas cartas dessa forma? Porque eu lia várias e várias vezes com emoção, com carinho, eu me propunha a decorar até quase que aquilo que estava escrito ali. Eu fazia isso porque eu tinha amor, respeito e zelo pela pessoa que havia escrito. Ela veio dos punhos da pessoa que eu mais amo na face da terra. Por isso, a minha atitude de amor e respeito para com essas cartas. A Bíblia é um livro que Deus se propôs a inspirar homens para trazer uma mensagem para você. De certa forma, a Bíblia é uma carta de Deus para você. E a maneira como você se porta diante dessas cartas simplesmente vai revelar a maneira como você enxerga Deus. Se você não ama a sua palavra, se você não tem amor, se você não tem gozo em ler a sua carta, em ler a Bíblia Sagrada, isso simplesmente revela desprezo para com o Deus que você ama. Se você de fato ama a Deus, saiba que você vai amar e vai fazer todo o esforço possível para entender, estudar e mergulhar na sua palavra. Então, por isso eu li aquelas cartas inúmeras vezes, e é por isso que você deve ler as Sagradas Escrituras, primeiro por amor a Deus que te enviou esse livro, que te enviou as diretrizes para você o conhecer. Então, por isso nós devemos de nos portar assim, ler a Bíblia como se estivéssemos lendo uma carta de amor. É a carta de amor de Deus Pai para conosco. Bem, deixe-me ler um trecho desse livro que estou usando no preparo dessa aula. Logo que o livro de Mortimer Adler foi lançado, aquele livro que eu indiquei, seu anúncio no jornal The New York Times dizia: Como ler uma carta de amor. Uma foto então mostrava um adolescente confuso lendo cuidadosamente uma carta com a seguinte descrição abaixo: Este jovem acaba de receber sua primeira carta de amor. Ele poderá tê-la lido 3 ou 4 vezes, mas está apenas começando. Lê-la de maneira tão precisa quanto ele quer requereria vários dicionários e uns bons dias de trabalho pesado com alguns experts em etimologia e filologia. Entretanto, ele passará bem sem isso.
Ele irá ponderar sobre a exata graduação do significado de cada palavra, de cada vírgula. Por exemplo, ela inicia a carta: Querido John. Pergunta-se a si mesmo qual será o exato significado dessas palavras. Ela teria se abstido de dizer queridíssimo por ser retraída? Talvez meu caro teria soado formal demais? Horas, talvez ela dissesse querido fulano de tal para qualquer pessoa. Então, uma ruga de preocupação agora aparece em seu rosto, mas desaparece tão logo começa a pensar na primeira frase. Ela certamente não teria escrito aquilo para qualquer um. Assim, ele traça o seu caminho pela carta, num momento, flutuando jubilosamente numa nuvem, no seguinte, miseravelmente em apuros. Causa mil dúvidas em sua mente. Ele poderia citar de cor. Na verdade, ele irá fazer para si mesmo pelas semanas a seguir. Então o anúncio concluía da seguinte forma: se as pessoas lessem livros com um quinto da mesma concentração, certamente seríamos uma raça de gigantes mentais. Da mesma forma, se as pessoas lessem as escrituras com um quinto da mesma concentração, seríamos uma raça de gigantes espirituais. Se você quer entender a Bíblia, você tem que aprender a ler, ler melhor e mais rápido, ler como da primeira vez e ler como se estivesse lendo uma carta de amor. Pense nisso. Deus, quando quis se comunicar com você, ele escreveu algo, ele escreveu sua mensagem num livro. Bem, vamos a um teste. A seguir, quero dar um teste de leitura. Vamos ver se você consegue ler um pouquinho rápido. Vamos ver se você consegue ler melhor. Vamos fazer um teste para checar como é que está a sua leitura. O teste é isso aí. Vai aparecer um texto para você na tela. Eu vou dar 90 segundos para você ler esse texto. Então dá para você ler. Se você for um leitor rápido, você consegue ler inúmeras vezes esse texto. Se você for um leitor vagaroso, você pelo menos é o tempo suficiente para você ler uma vez. Então vamos fazer esse teste de leitura. Aí está na tela para você a leitura que você precisa fazer agora. Ok, você fez a sua leitura. Agora eu gostaria que você desse a resposta correta sobre o que você leu. Vamos ver se você leu simplesmente ou se você conseguiu ler extraindo as informações que estão ali. Talvez você tenha simplesmente lido, mas eu quero checar se você conseguiu ler observando aquilo que você está lendo. Vamos lá? Então responda verdadeiro ou falso. O gelo seco é feito de água, mas porque é especialmente tratado, não derrete. Isso é verdadeiro ou falso? Marque aí no seu caderno. Número 2. O primeiro gelo seco foi manufaturado na década de 1950. Verdadeiro ou falso? 3. O gelo seco tem mais uso do que o gelo comum. 4. O gelo seco não é tão frio quanto o gelo comum. 5. A neblina artificial pode ser feita passando-se fumaça sobre o gelo seco. Então você tem aí que responder verdadeiro ou falso, mais 30 segundos para que você responda a essa questão.
Bem, aí está na tela a resposta correta, tá? As respostas que você precisa para responder, tá? Confira no seu caderno se você acertou, se você errou, anote aí, escreva aí se você acertou ou errou, mande uma mensagem aí dizendo qual foi a sua pontuação. Você conseguiu fazer isso em 90 segundos? Se não, não se sinta ansioso. Você está apenas no início da prática da leitura rápida e da resposta precisa. Seu objetivo é melhorar gradual e garantidamente. Não é a ideia nossa fazer você se tornar um expert de uma hora para outra. Isso seria impossível. Então nós vamos fazer um passo a passo treinamento para que a sua leitura melhore dia a dia. Está preparado? Então, a partir de agora, eu quero dar aí as 10 estratégias para uma leitura de primeira ordem. Então, quero dar 10 passos para uma leitura de primeira ordem. Como eu já disse, na observação nós precisamos assumir o papel do detetive. E quando nós olhamos para o detetive Moore, né, que nós conhecemos na literatura, Sherlock Holmes, algumas vezes nós observamos ele se arrastejando no chão, ele se arrastando no chão, procurando cinzas de cigarro. Outras vezes ele está no seu laboratório pensando, refletindo horas e horas. Então nós vemos que há várias maneiras do Sherlock Holmes descobrir, desvendar algum crime. E assim também é contexto bíblico. Há várias formas de nós percebermos as pistas, as dicas que o texto nos dá. Mas antes disso, eu quero dar agora 10 estratégias que podem te transformar num leitor de primeira ordem, um leitor bom. Bem, esse passo da observação, como eu já disse, requer que você assuma o papel de um detetive. E quando nós observamos Sherlock Holmes, que é o detetive Moore, que é o exemplo de detetive, algumas vezes nós o encontramos engatinhando no chão, procurando pistas, marcas, cinzas de cigarro, marcas de sangue ou qualquer outra coisa. Outras horas nós encontramos o Sherlock Holmes no seu laboratório, pensando sobre tudo aquilo que ele viu. Outras horas nós percebemos, em outras ocasiões nós percebemos que o Sherlock Holmes usa fantasias para tentar colher provas. Ou seja, faça o que for necessário para você colher provas. Nós estamos diante de um texto bíblico e nós precisamos colher provas desse texto bíblico. Então, como eu já disse, a leitura vai ser fundamental nesse processo. E a partir de agora, eu quero então sugerir para você 10 estratégias de uma boa leitura, 10 estratégias que podem transformar você num leitor de primeira classe. Então vamos lá?